Hoje a gente está recebendo o deputado federal André Fernandes, do PL, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada, deputado, por vir aqui ao Jornal Estado. Deixa eu te perguntar primeiro, numa eleição com tantos nomes candidatos fortes, o que a sua candidatura representa? Eu acho que uma mudança verdadeira, né? Uma mudança real. Não é uma mudança de nome, não é uma mudança de partido, mas uma mudança mesmo de inovação, renovação, de querer trazer tecnologia, uma mudança real e total. Eu acho que a Prefeitura de Fortaleza precisa literalmente recomeçar. É começar novamente do zero, sabe? Tem muita coisa para mudar. Eu sei que tem gente até que me chama de radical, mas algumas mudanças em Fortaleza têm que ser radicais mesmo, né? Então eu acredito que o André vem com essa proposta, a mudança que Fortaleza precisa, a renovação verdadeira. O que é começar do zero? Olha, começar do zero é a primeira coisa, o prefeito André Fernandes assume. A gente tem que fazer uma auditoria de todos os contratos da Prefeitura de Fortaleza. A gente precisa entender por que a Prefeitura de Fortaleza cada vez mais está gastando mais dinheiro para fazer o mesmo serviço e continuando as mesmas empresas. Eu citei, inclusive, ontem um exemplo prático. Desde 2013, a Prefeitura de Fortaleza contratou um consórcio chamado Fortaleza Limpa, né, que era pertencente a 3 empresas, Marquise, Samaria e Maciel. E aí esse contrato era para capinação, pintura de meio fio, algum tipo de varrição, não todas, limpeza de bueiro, enfim, a manutenção da cidade. Começou lá atrás, 99 milhões, era para ser um contrato de 12 meses. Esse contrato foi prorrogado. 2014, prorrogado, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2023. Entra 2024, o prefeito decide mudar e agora, ao invés de contratar o consórcio Fortaleza Limpa, contrata o consórcio chamado MSM Ambiental, que mudou o nome, mudou o CNPJ, mas é pertencente às mesmas 3 empresas. O M de Maciel, o S de Samaria e o outro M de Marquise. E o valor do consórcio Fortaleza Limpa, que no ano passado era de 183 milhões, esse ano aumenta para 233 milhões, para fazer o mesmo serviço, na mesma cidade, com as mesmas empresas, mudando só o CNPJ. Então me desculpa, Fortaleza precisa de alguém que chegue, abra a caixa preta da Prefeitura, faça uma auditoria em todas as contas, todos os contratos, todas as OS, para aí sim a gente começar uma Fortaleza do zero, trazendo o povo para perto, gerando emprego, gerando renda, descentralizando o recurso, como fala o governador Tarcísio de São Paulo, a meu ver, o melhor governador do país, que em tão pouco tempo está conseguindo fazer tantas entregas. Ele diz, a melhor destinação do recurso público é aquele que é feito de forma descentralizada. Então Fortaleza precisa disso, precisa de alguém com coragem para enfrentar. Talvez muitos candidatos até gostariam de falar o que falam, mas não tem coragem, porque sabe que são 2 grandes máquinas, sabe que tem muita gente envolvida, tem muito poder envolvido e acaba tendo medo do que volta. Né? Você é contra as organizações sociais na saúde, por exemplo? Não, claro que não. Não é que eu seja contra as organizações sociais na saúde, mas eu sou contra, por exemplo, 2 OS de fora do Brasil, inclusive a Viva Rio, que é envolvida, entupida até o talo de escândalo, administrar as nossas 6 UPAs. Aqui em Fortaleza temos 12 UPAs, 6 administradas pela Prefeitura de Fortaleza. Por que aqui somente 2 empresas ganham mais de 500 milhões de reais para administrar nossas UPAs? Nós não temos poder, nós não temos pessoas hábeis para administrar as nossas UPAs, para gerir a nossa saúde. Se a gente pega o UFC, se a gente pega aqui a US, temos aí curso de gestão hospitalar. Por que a gente não pega o nosso povo, gente do quintal de casa, preparadíssimos? E o Ceará dá exemplo disso para o mundo, onde os melhores saem daqui do Ceará. Por que a gente não pega o nosso pessoal? Por que nós não colocamos dentro das nossas secretarias? Por que a gente não faz a nossa administração? Então tem muita coisa estranha acontecendo. E aí eu volto a falar, a gente precisa recomeçar Fortaleza do zero. É meu pleonasmo, mas é isso mesmo. Agora, além dessa questão dos contratos, o que você vê como urgente, que precisa ser enfrentado e mudado nessa... A saúde, eu não tenho dúvida. Né? Eu tive agora recentemente com uma senhora que me relatou o negócio, e aí quando eu postei nas redes sociais, vários comentários começaram a surgir, falando exatamente a mesma coisa. Hoje, para uma pessoa conseguir fazer uma consulta, uma simples consulta no posto de saúde, ela espera de 6, 7, 8 meses. Isso quando ela consegue agendar a consulta, né? Ela tem que ir várias vezes, não tem data aberta, não diz sequer qual o dia que ela vai conseguir fazer o seu agendamento, então ela vai e volta. Abre-se um prazo, se ela não for nesse período, fecha, e daí para abrir de novo eles nem avisam quando é que vai fazer, e quando consegue agendar, agenda para 6 meses depois. Né? Então eu fiz, está lá nas minhas redes sociais, e o relato dela é simples. Olha, são 6 meses para eu conseguir fazer uma simples consulta. Se alguém olhar e disser que isso é normal, não tem como ser normal.
Sabe, lá em São Paulo, eu volto de novo, São Paulo, onde Tarcísio está fazendo uma bela gestão, ele está descentralizando o recurso público e ele está contratando clínicas populares. E olha que interessante, você está contratando clínica popular, que se você for pegar o preço de uma clínica, de uma consulta de uma clínica popular, ela é quase equiparária à consulta feita pelo SUS e está colocando o povo para ser atendido de forma gratuita. Agora, para ele fazer isso, ele precisou primeiro quebrar grandes contratos, onde 2 ou 3 empresas administravam todo o recurso público para gerir toda a cidade, e está contratando várias pequenas empresas para atender o povo. O custo sai mais ou menos o mesmo, você consegue, primeiro, você gera mais emprego, você ajuda o empregado, você ajuda o empresário e você ajuda o povo. E que as filas lá antes para fazer uma simples consulta era também de 8, 9 meses, agora está sendo um mês no máximo. Claro, existem várias outras coisas que você consegue fazer, telemedicina, enfim, o atendimento básico nas residências, mas a saúde de Fortaleza está precária. Não tem como hoje alguém entrar dentro do posto de saúde ou dentro de uma UPA e sair de lá feliz dizendo, olha, eu fui atendido, eu consegui resolver o meu problema, eu consegui solucionar o meu problema graças ao SUS ou graças à gestão da prefeitura aqui de Fortaleza. Não tem como. Então é prioridade, é por isso que o primeiro nome que nós escolhemos para integrar a nossa equipe, e eu já estou começando a formar o nosso secretariado, porque quem escolheu o André não vai escolher só o André, vai escolher o time do André. Eu vou ter uma pessoa boa para o desenvolvimento econômico, uma pessoa boa da economia, vou ter uma pessoa boa da área de turismo, da área de esporte, da área de cultura, e já escolhi a primeira pessoa que é da saúde, doutora Mayra. E já anunciei nas minhas redes sociais, ela será a nossa secretária de saúde. É uma pessoa que tem um excelente currículo. Eu não sou a melhor pessoa para falar de saúde, mas o que o gestor precisa saber é formar um bom time, é fiscalizar, é cobrar, é ter eficácia, eficiência, honestidade. Escolher pessoas boas e capacitadas. Então, escolhi a doutora Mayra, mais de 30 anos de currículo, trabalhando somente aqui na área da saúde em Fortaleza. Eu tenho certeza que fará um excelente trabalho. E em 2017, o Polara, secretário de saúde do município de São Paulo, também fez o Corujão da Saúde de São Paulo. Isso foi espetacular. A fila lá estava para mais de ano, e fila para exame de imagem. E ele conseguiu fazer também, mas basicamente o que Tarcísio está fazendo agora. Contratou clínicas particulares para, no período ocioso, ou seja, aquele período onde a clínica particular menos recebe gente, porque quem tem dinheiro para pagar, quem tem dinheiro para contratar, ou para pagar até mesmo um plano de saúde, escolhe o horário que vai. Né? Ou você vai ali no horário do almoço, ou você vai cedo, depois do trabalho, no máximo à noite, porque você consegue, porque você está pagando. E aí, no horário ocioso dessas clínicas particulares, não tinha movimento. O que é que o Wilson Polara fez na época? Era o prefeito Dória. Tenho, inclusive, minhas críticas a ele, mas ele era um bom gestor nessa área, e aí a gente tem que elogiar. Contratou, colocou o povo que seria atendido um ano depois para ser atendido durante a madrugada. A empresa, a clínica, passou a funcionar agora no seu máximo potencial durante 24 horas. Ajudou o empresário, ajudou o empregado, e o povo, que ia ser atendido um ano depois, escolhia um dia na semana para ser atendido 3, 4 horas da manhã, ou seja, dormir mais tarde, acordar mais cedo, resolveu a fila em 83 dias. Tem que fazer isso aqui em Fortaleza. Deputado, eu estava escutando aqui o senhor falar e vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros 2 pré-candidatos, que com certeza o senhor está disputando o voto deles, que é o Capitão Wagner e o Eduardo Girão, mas eu tenho uma pergunta sobre isso, seguro que não é agora, tá? O seu discurso me parece muito um discurso outsider mesmo, de mudar o modelo de gestão, a sistemática de tudo. O senhor falava, e muito confiante, inclusive, né, do seu possível secretariado, citou, né, a médica, né, doutora Mayra. E aí, doutora Mayra, que esteve com o Wilson Polara lá em 2017, tá? Claramente uma visão de alguém que não quer seguir o modelo de secretariado, por exemplo, com os partidos da base aliada, não priorizando necessariamente essa relação intrapartidária que se forma durante o período eleitoral e que é comum, depois que esses partidos que apoiaram, eles tenham suas respectivas fatias, né? Dito isso, e também do mesmo jeito que eu perguntei para os seus oponentes, né? É um discurso outsider e difícil de fazer. O senhor tem 2 mandatos, foi exitoso, inclusive eleito um dos primeiros, sempre, assim, da primeira vez que ocorreu, né? Mas o senhor não tem um mandato de gestão, né? Então, assim, nunca teve um mandato de gestão à frente de uma cidade como Fortaleza, por exemplo, 4ª capital do país, com 2,5 milhões de habitantes. Como é que o senhor vai conseguir botar esses planos todos fora do plano real, digamos assim, para frente?
Essas mesmas perguntas foram feitas lá atrás também para o Roberto Cláudio, que não tinha tido o mesmo currículo, a Ciro Gomes, que também não tinha tido o mesmo currículo, Luiziane Lins, que também não tinha tido o mesmo currículo, né? Se você for pegar os três, um foi vereador e deputado, outro só deputado e o outro só deputado. E aí viraram prefeitos de Fortaleza, essa crítica não foi gerada através deles. Eles não precisaram mostrar antes que tinham gestão para chegar no poder. Eles chegaram lá e fizeram seus mandatos, cumpriram seus mandatos, fizeram a gestão. Se foi exitoso ou não, aí é o julgamento de cada um. Então, o primeiro ponto que a gente precisa definir é que, para ser prefeito, você não precisa mostrar que antes você esteve gerindo nada. Pelo menos aqui em Fortaleza foi o que mostrou o nosso histórico, tá? Quando se fala que o André é um pouco outside porque ele pensa em mudar o modelo de gestão, eu acho que isso é até um elogio, tá? Se colocarem a minha cara e disserem assim, esse é o cara que quer mudar o modelo de gestão por completo em Fortaleza, eu agradeço, porque é exatamente isso que eu quero fazer. Porque o modelo não está dando certo. O nosso modelo de secretariado, de gestão, de regionais, não funciona. Não tá. Se perguntar para o povo de Fortaleza o que é que melhorou, o que foi que melhorou aqui em Fortaleza, depois que nós saímos de 6 regionais, as regionais na época lá de Juraci, que foi colocado como prefeiturinhas administrativas, foi excelente, bacana, e aí isso aí tem que ganhar o crédito. Agora, quando saiu de 6, depois para 7, para 12 regionais e depois ainda criaram a CG, a 13ª para gerir as regionais, o que foi que melhorou? Nada. A gente só vê que isso é cada vez mais criando secretarias para criar cabide de emprego, para agrupar políticos, grupos políticos. É triste chegar hoje no bairro e ouvir da pessoa que, para você ser atendido, você chega na UPA, você chega no posto de saúde e eles perguntam, você tem indicação política? Sabe, isso é triste. Como assim tem que ter indicação política? Eu tenho que ser amigo do vereador? Eu tenho que ser amigo do assessor do vereador? Então tem que quebrar, tem que mudar, nisso aí tem que ser radical. A prefeitura, a gestão, ela tem que servir o povo e não o contrário. O povo não tem que ser, a prefeitura não tem que ser um puxadinho dos políticos que estão no poder. Aí você me pergunta, André, mas como é que você consegue fazer isso? Como é que você pensa em gerir uma cidade se você não vai agrupar? Bom, primeiro que eu estou muito tranquilo em saber que hoje o PL segue essa caminhada de pré-candidatura de forma sozinha. Isso não me trouxe até agora nenhum ônus, isso não trouxe nenhuma dificuldade, o PL vai ter o tempo de TV necessário para mostrar as nossas propostas. É um partido grande, teremos toda a estrutura. Agora, o próprio, e aí eu tenho convicção disso, o próprio vereador perceberá o modelo de gestão do gestor André Fernandes e verá que ele será tão bem avaliado que para ele é um desperdício de ser oposição ou estar contra o André. Ele vai fazer questão de estar do nosso lado, porque nós vamos entregar ao povo. Então, eu não acredito nesse modelo de gestão onde você tem que pegar partido político para puxar para secretariado, você tem que pegar a liderança política, porque se você não tiver apoio, quem manda é o povo. A coisa que mais o político tem medo é do povo. Então, se o povo decidiu, acabou. Não vai ser partido A, partido B que vai definir. Então, eu acredito muito. Se é considerado um modelo outside, eu não sei. Mas é um modelo do povo para o povo.